Oi, gente! É com muita alegria que eu estou aqui de volta com o podcast sobre saúde mental e tá tudo bem. Na segunda temporada, hoje é o episódio final dessa temporada. A gente que deu uma paradinha aí esse ano de 2024 por conta de saúde, por conta do home decor, que vocês viram aqui os vídeos também. E no home decor eu conheci uma pessoa maravilhosa. Que a gente chegou a gravar um podcast lá e que hoje está aqui comigo para a gente poder conversar um pouquinho sobre saúde mental de criança, de adulto. A gente já está aqui num bate-papo que se deixar a gente fica o dia inteiro aqui, não é verdade? E eu quero muito te agradecer por mais essa temporada aqui comigo. Logo, logo já vai vir a terceira temporada e a gente vai trazer outros temas em vídeos menores e mais específicos. Então, se você tem alguma dúvida também sobre saúde mental, pode mandar para a gente. E agora eu quero apresentar o meu convidado especial, Iria Salomão. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite e felicíssimo de estar aqui com você. Eu Muito que feliz. estou. Na Privilégio, né, quando a gente foi conversar, foi muito engraçado, porque eu só ficava lá só concordando. Se vocês voltarem e ver o vídeo, eu ficava só admirando ele falar, porque ele tem muita coisa para ensinar pra gente. É um ser, assim, maravilhoso. Sou muito grata, né, por Obrigado. ter te conhecido, por ter você nesse evento também, que foi tão lindo, tão especial. Esse ano a gente vai ter mais um e a gente vai ter o Home Decor também. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa oficina que você está fazendo agora com as crianças, falar um pouquinho, né, do seu trabalho com Uhum. elas. Olha, na verdade, a oficina que nós começamos a fazer esses dias agora no ateliê nasceu por conta do home decor. Olha, gente, que Eu não te bom! falei antes para fazer essa surpresa. E é fato, porque assim, a gente sempre dá uma. Eu não gosto de dar aula. Meu ateliê, eu não gosto de dar aula. É um negócio muito particular, muito emocional e tal. Mas quando nós participamos lá no Privilégio, eu descobri uma coisa assim que eu não tinha pensado ainda. Eu tinha visto nos outros, não tinha visto comigo. Foi assim, as crianças, a alegria das crianças de estarem diante de uma folha em branco e um naipe de cores e tinta, pincel e água na frente. E uma senhora, a mãe de uma menina que estava lá, me chamou no canto e falou assim: Irie, eu queria te agradecer, porque a minha filha não fica 20 minutos parada. Ela está aqui há 1 hora. Ela ia fazendo pintura, 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 pintura. E eu falei, então ponha na escola de pintura. Ela falou, já pus, não deu certo. Eu falei, então, aí falei, compra uma aquarela e tal. Recente, ela mandou uma mensagem para ele, Irie, fiz e deu certo. Ai, que Minha bom. filha fica pintando, pintando, pintando. Aí outro dia, aí a minha esposa falou, Irie, tem muita gente, muita criança querendo aprender aquarela e tal, faz uma oficina. Aí eu falei com as crianças da comunidade, da Casa do Caminho. Sim. Ela, eu quero, férias, né? Aí estão Aham. lá, 5, 6, 7 crianças, pouquinho também, que é para não tumultuar, 2 só, É, para eu não dá. poder dar o tempo para Sim. elas. Porque não é uma questão de dar aula, não é isso. É uma questão de ensinar a criança a olhar para uma folha em branco, eu ensinar a misturar as cores e ela ter coragem. Que é isso que eu acho Que fantástico. lindo. A criança, diferente do adulto, Sim. se você diz para ela, não precisa ter forma, é cor. Aí ela põe aquela carga de tinta, eu deixo, ela faz aquela festa, enquanto seca, vamos de novo. Aí eu mostro, você gostou dessa cor? Não, tá horrível. Então faz de novo. E de novo, Sim. e de novo. Aí a criança começa a descobrir, assim, meia hora, ela começa a descobrir a sutileza, a suavidade, a excitação do primeiro momento vai dando espaço à reflexão. Então tem um garoto que a mãe dele disse para mim assim, Irie, o meu filho tem certeza, ele tem 11 anos, ele tem certeza que vocês são da mesma idade. Ele conversa comigo, sentado à cadeira, ele olha para mim, que aí, Irie, beleza? Eu, beleza e tal. E ele é um menino super concentrado, Sim. diferente das outras crianças que são agitadas. Ele é super concentrado.
Aí a mãe dele falou, ele ensina meu filho a relaxar. Aí eu vou trabalhando o outro lado dele. Por isso que não pode ter muita gente, e por isso que é oficina. Sim. É ensinar a criança a se soltar dentro do temperamento dela. Olha, pinta o que você quiser. Depois, lá mais para frente, eu mostro uma gravura abstrata e tal. Faz aquela cor. Tá difícil, então vamos tentar até conseguir. Mas por que tem que ser aquela cor? Foi porque é aquela cor que você está vendo. Então, eu estou ensinando a criança a mexer com a cor, mexer com a suavidade, mexer com a calma, sair dentro de si e aprender a olhar o mundo exterior. Sim, é uma coisa que faz muito sentido, porque a gente, hoje em dia, né, a gente senta no restaurante e a criança tá com o celular. A gente Uhum. vai no mercado, a criança tá dentro do carrinho com Com o o pai seu... fazendo a compra Uhum. com o celular. É o tempo todo com o celular, né? Então, o tempo de tela que a gente, né, sabe que o quanto que é prejudicial mesmo, né, para a saúde mental e para a saúde da criança mesmo que não brinca mais. Ah, mas hoje em dia não tem mais igual era antigamente. Mas nós temos outras opções que a gente pode estar ali orientando a criança a ver que não é só aquele mundo de apertar, né, de ficar na tela, que é tudo colorido, né, mostrar para ela o pegar, né? Tipo, Uhum. tocar mesmo, pintar, criar. Eu, quando você estava falando, me vem muito a palavra criatividade, né? Uhum. Quando a gente estava na escola, eu tive aula de costura, gente. Uhum. Acabou minha idade agora. De Mas na minha fazer. frente ainda continua garotinho lá. E tinha aula dessas, mas assim, gente, se você for olhar hoje, era muita criatividade. Você ia na cozinha, você fazia bolo, fazia as coisas, né, com a Uhum. sua família. Hoje em dia é muito mais difícil você ver isso, né? E tem duas coisas que eu vejo nisso. Quando você põe a criança, se você tira a criança, mostra ela alguma coisa diferente da tela do celular, você está levando a criança para dentro dela. Porque a, o celular, a tecnologia, leva você do seu mundo para o mundo do outro. Uhum. Então você trabalha como um grande observador e um grande julgador. Sim. Certo, errado, pode. Tem esse garoto falou comigo assim, Oiê, mas qual é a cor certa? Eu falei, a cor que você quiser. Não, mas você tem que me dizer. Eu falei, eu não. Tem uma moça, tá, tem aula comigo, que começou com as crianças, agora já foi para as irmãs das crianças, agora para as mães das crianças. Ela já é uma profissional e tal, ela começou a ter aula comigo. Aí eu fiz uma estrutura para ela pintar, ela foi, pintou dentro daquela estrutura, ela é uma mulher muito metódica, então eu fiz um conjunto de círculos. Ah. E ela foi, rodou o papel, rodou, fez, cada círculo que ela pintava, ela virava de um jeito, virava do outro. Ela falou, aí foi fácil. Falei, então agora vamos dificultar. Peguei outra folha com uma outra estrutura de círculo, colei o papel na mesa. Pronto, agora não pode rodar. E aí ela falou, mas é impossível. Eu falei, não é possível. Muda o seu pensamento. Manda a sua mão fazer. Quem desenha é o cérebro. Quem desenha é o espírito, que manda a mensagem para o cérebro e o cérebro executa. E a mão trabalha dentro da possibilidade dela. Não Sim. é? Então, quando você mostra isso para a criança, ela sai do celular, ela passa para o mundo interior dela. Por isso que ela se acalma. E tem um outro detalhe que eu penso a respeito da tecnologia. Hoje o pessoal está brigando aí com a inteligência artificial, que eu acho assim uma coisa. Eu estou assim, nas nuvens. Daqui a pouco eu conto por quê. E eu estava com o pai de um garoto conversando com porque isso é um absurdo, porque as crianças não vão querer estudar, a inteligência artificial faz tudo. Eu falei com ele assim, olha, você me perdoe, mas você está julgando o mundo com a sua cabeça. A inteligência artificial não é para nós, para mim, para você, que já estamos velhos. É para a geração que está chegando. Quando nós dois estudávamos, nós éramos obrigados a declinar verbo, saber tabuada e fazer raiz quadrada. Eu Sim. nunca entendi a utilidade da raiz quadrada, mas tudo bem. Eu falei, esses meninos
Não precisam disso. Eles vão partir de um nível muito mais alto de cultura. Eles não precisam fazer conta. A conta está pronta. O problema agora é filosófico. Sim. Não é de cálculo. É porque Pitágoras pensou naquele para qual o problema que Pitágoras tinha que ele precisava fazer um cálculo para resolver o problema. Não era o cálculo em si, era a pergunta que ele tinha na cabeça. Sim. Então, a inteligência artificial, a inteligência, que eu não acho que é artificial, essa da terceira dimensão, da quarta, não é que não é nada artificial, ela é espiritual, porque ela não está no mundo físico, é para essa geração que vem aí. É o terceiro milênio, é para um novo mundo. Sim. Né? E eu vou dizer por que eu fiquei feliz. Eu estudava no Viana, na época, no científico. Né? Entreguei a idade, não precisa disso para entregar também. Né? E eu tinha um amigo que adorava fumar maconha. Ele fumava maconha muito, o dia inteiro. E um dia, a gente sentado no pátio, assim, o pátio do Viana muito grande, e do outro lado, assim, uma parede. Ele olhou para mim e falou assim: Eliasão, você imagina o seguinte, no ano 2000, porque o futuro da gente era o ano 2000, né? Sim. Tudo ia acontecer de bacana no ano 2000. No ano 2000, nós não vamos precisar desenhar. Eu já desenhava e ele também. Nós vamos olhar para a parede assim, ó, vamos pensar e nós vamos projetar a imagem. Se nós não gostarmos, nós apagamos. Se nós gostarmos, nós imprimimos. A gente tinha 16 anos. É quase isso. É quase isso. Na Revista Espírita, Allan Kardec conversando, um espírito conversando com ele, e o espírito fala sobre a arte. E Kardec conta que um médium disse a ele que numa viagem espiritual ele foi a um determinado planeta, chegou lá, ele encontrou com um mentor, e esse médium, o mentor falou assim, ele viu um quadro na parede. Aí ele falou assim, nossa, esse quadro é igual àquele que tem lá na Terra. Aí o mentor disse para ele, não, aquele quadro que é igual a esse. O espírito do pintor veio em sono, viu a imagem, voltou e pintou. Gente. Ele falou, e aqui, na nossa dimensão, diz o mentor, nós não usamos mais as mãos. Nós pensamos na obra. Fazemos, executamos. Se ela é boa, nós imprimimos. Se ela não é boa, a gente apaga. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida. Claro. Não sei, né? Tipo, queria saber seu ponto de vista, porque eu não sei real. Mas no início desse, eu trabalho com terapias, né? E eu, né, amo o espiritismo e tenho uma certa mediunidade, porque com certeza, né, estudo para isso também, mas a gente sabe que tudo tá ligado à energia, aos espíritos. Aí, nesse início de ano, eu comecei a ter muitos sonhos, mas muitos sonhos, tipo, mas assim, não pesadelos, mas assim, tipo, eu acho que eu trabalho todas as noites, peço proteção, tudo isso, mas assim, no início desse ano foi demais, iria muito. E aí, até conversando com uma amiga, ela falou, porque eles falam que nesse virada de ano, a gente, né, que tem que é médio, ou que tem mais... sensibilidade, a gente sonha mais e tudo isso. Aí até uma moça falou, coloca 3 folhas de boldo no travesseiro durante 7 dias. Eu coloquei, claro, comprei um pé de boldo, que tá até lindo lá em casa, que nem eu comprei um pé de boldo já para mim e coloquei. Realmente o meu sonho deram uma diminuída. Mas tem isso mesmo, assim, tipo, existe alguns períodos que sonham-se mais, ou quando você... É porque assim, pode me achar meio louca também, né? Mas eu, tipo, eu tenho ideias dormindo. Tipo, eu acordo e falo, vou fazer isso. Tipo, sei lá, um podcast, por exemplo. Quero um podcast. Tipo, aí vem do meu sono, sabe? Tipo assim, sempre as minhas ideias. Eu sonho, tipo, vejo as coisas assim e lembro dos meus sonhos, assim. Isso é... Real. Real. Veja bem, uma vez o meu pai conversando com um amigo dele, e meu pai era um poliglota e tal, um intelectual.
E os amigos se reuniam aos domingos no escritório dele para conversar com ele. Sim. Estavam vários amigos e tal. E um dia um amigo dele falou assim com ele: Ramiro, você é um homem tão culto. Estou te falando coisa de 60 anos atrás. Aham. Tão culto, tão inteligente, tanta coisa. Você é espírita, cara. Você fica lendo Allan Kardec. Aí meu pai, ele falou, por quê? Meu pai falou assim, olha, todas as perguntas que eu já fiz na minha vida, eu encontrei a resposta na codificação. O dia que eu fizer uma pergunta e não tiver resposta, eu deixo de ser espírita. Então eu vou te responder com um capítulo do Livro dos Médiuns que trata exatamente, o título é esse, O Sono e os Sonhos. Kardec pergunta aos espíritos sobre a função do sono. É a primeira pergunta. Ele diz assim, o sono é fundamental para o corpo físico refazer as energias. E é fundamental para que o espírito se descole do corpo, vá ao plano espiritual, buscar energias para viver a próxima jornada. Entendi. E ele diz mais uma coisa que assusta muita gente. O sonho é uma preparação para o desencarne. A diferença é que quando o corpo fluídico, o corpo espiritual, se desprende e vai ao plano espiritual, quando você está encarnado, é ligado por um cordão prateado, um cordão de energia. No desencarne, esse cordão é rompido. O cordão umbilical, Sim. tanto Sim. assim na Terra como no céu. Sim. Tá? Então, quando você dorme, você se deita para dormir, Aham. você dorme, o corpo físico mergulha no sono, nas suas 3 fases, etc. E o espírito vai embora. Ele vai para onde? Ele vai para onde lhe é vontade. Aquilo que está plenamente afeiçoado com seus desejos, seus sonhos e seus ideais. Então, não existe determinismo, é livre-arbítrio. Então, você, Ellen, está dormindo, pensando emocionalmente no seu trabalho. O seu espírito vai para locais onde, além da energia, ele vai adquirir conhecimento sobre esse trabalho. Para você, Ellen, corpo físico, aproveitar melhor o seu tempo de reencarnação. E quando você se lembra por quê? Porque aquilo emocionalmente é importante. E o nosso arquivo é emocional. Entendi. Não é racional. Entendi. Racional é tecnologia, é execução. Eu sonho muito. O nosso arquivo espiritual no corpo físico é emoção. No seu caderno emocional está anotado tudo que lhe é importante, que não é descartado. Então você sonha, pensa, chama sonho porque está no plano fora do corpo, você pensa, os espíritos se instruem e você volta. E você volta com aquela memória, aí você aproveita. Então eu vou dizer que não é loucura, porque eu sonho constantemente o tempo todo, dormindo o tempo todo. E eu sonho coisas assim impressionantes. Às vezes, eu estou num sonho que não é confortável, que chamariam de pesadelo, mas não chega a ser um pesadelo, é um sonho excitado. O meu espírito, ou um espírito amigo, fala assim com o meu corpo, Irie, acorda que é sonho. Eu acordo, interrompo o sonho, eu durmo novamente. Olha. E eu fico com essa memória. Sim. Teve um dia eu estava dormindo, isso acontece aos montes. Eu estava dormindo e um espírito conversando com o meu espírito, e eu consciente disso, eu dormindo, registrando isso. Aí ele foi e recitou um verso. Eu, dormindo, falei comigo assim, se você acha que o seu é loucura, então veja o meu. Eu vou, a hora que eu acordar, eu vou anotar esse verso. Eu faço isso direto. Aí eu cochilei de novo. Aí o espírito falou comigo assim, Irie, acorda e vai anotar agora. Porque da outra vez eu te dei uma poesia inteira, você dormiu e esqueceu. E é fato. Eu falei, não, tá muito frio. A noite era de frio, de tempo. Tá muito frio. Ele falou, acorda. Eu falei, não, tá muito frio. Ele falou, você vai ver. De repente,
me deu uma vontade de fazer xixi enlouquecedora. Aí eu fui ao banheiro. Quando eu saí do banheiro, já que eu estou acordado, eu vou anotar. Cheguei lá, anotei, deixei, deitei e dormi de novo. Eu acordei muitas horas depois, rindo daquilo tudo. Minha esposa olhou, o que foi? Eu falei, você tá maluco? Foi não. Aí contei para ela. Ela falou, duvido, foi lá no quarto. O meu, ele nunca mandou eu acordar na hora, não. Mas isso, tipo assim, de às vezes eu sonhar, tipo, acordar, falar, sonhei isso. Aí eu falo comigo mesmo, sonhei isso assim. Amanhã eu vou lembrar. Putz, no outro dia eu não lembro. Eu falo, cara, que não acredito que eu não lembrei. Por que você não lembra? Porque são coisas afeitas ao espírito. Pode ser do futuro, do passado, porque o espírito não tem tempo. Sim. Ele é atemporal. Ele vai nesse pêndulo, passado, presente e futuro. O tempo é da Terra. Saiu da Terra, perdeu o tempo, né? A noção de tempo. E não é importante e é fundamental, às vezes, que você não se lembre, para não interferir no seu livre-arbítrio. Vou fazer isso porque é meu sonho. Entendi. Daí o grande erro, no meu ponto de vista, todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser, de interpretar sonho. Porque o sonho não é desse mundo. O sonho pertence ao mundo dos espíritos. O mundo que um dia nós voltaremos para ele. Que é a vida real. Aqui nós somos só de passagem. Sim. Então não se importe. E a folha de boldo é superstição. Não, com certeza. Não, mas é engraçado porque a gente estava falando sobre isso. Eu venho num processo de cada vez mais estar estudando mais, conhecendo e, tipo, mudando. Eu estava até conversando com meu filho esses dias e estava falando isso do quanto que você vai mudando os hábitos, sua vida, né? Enfim, tudo isso. Não que eu seja de maçã, tô longe disso. Não, longe disso. Mas... Aqui não é lugar de santo. Mas a gente vai buscando uma maturidade melhor para viver a vida da gente. E aí, nesses sonhos, o que eu percebi que eram sonhos de coisas e pessoas, situações que eu já vivi e que era como se eu tivesse me perdoando ou liberando aquilo, assim, vários fatos, assim, tipo, aleatórios, mas de infância, em adolescente, enfim, eu percebia isso nos sonhos, mas eu não, quando eu acordava de noite, né? Mas de manhã eu já não conseguia lembrar, mas me acordava mais suave. Mais leve, mais tranquila. Por quê? Porque muitas vezes a gente carrega traumas, dores, aborrecimentos que nós tivemos no dia a dia com as pessoas lá no passado. Aqui, como você disse, a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, né? Sim. A gente vai ficando mais seguro das coisas, menos exigentes, né? A gente fica mais flexível. Assim, tá bom. Deixa eu voltar. Não é da desimportância a coisa da vida, mas é da menos importância aquilo que não tem importância alguma. A gente carrega peso demais. A gente carrega juízo demais. Julgamento demais. E quando a gente amadurece, a gente vai largando isso para lá. Bobagem, não importa. Outro dia alguém me perguntou, Elia, qual é a sua noção? Eu falei, como assim? Eu não tenho noção? Eu sou um cara sem noção. Eu só faço o que me dá na cabeça. Ele falou, não, mas assim, o seu prumo. Eu falei, olha, para mim importante é o que eu faço para não magoar ninguém. E se eu magoei, desculpa, eu era idiota. Hoje eu sou menos idiota. Sim. Então, às vezes você está dormindo e você tem um aborrecimento porque você arrasta uma tristeza, uma discussão tola que você teve com uma pessoa. Às vezes ela nem se lembra daquilo, mas você se lembra. Ela dorme, você dorme em espírito, vocês se encontram. Batem um papo e resolve a questão. Você volta mais leve. Eu tenho sentido isso. E já que a gente está nesse papo de maluco, já vamos aqui aproveitar. Mas até, assim, até para eu entender também um pouco, eu acho que é muitas dúvidas de muita gente também, né? Essa questão do espiritismo que é tão ampla, né? O livro dos Espíritos Médios, eu vou ler essa parte, porque eu tenho ele lá em casa também. Leia que você vai gostar. Eu vou ler. Quando eu tive o meu desafio de saúde, que eu tive a sepsemia, na hora que eu tive, eu estava deitada na maca e uma enfermeira, coitada, que eu xinguei ela muito, mas eu já pedi desculpa, mas ela botou alguma coisa e aí é como se eu sentisse o meu corpo todo muito diferente, como que eu sentisse todo o meu sangue, assim, visse. E nesse momento, eu vi como se tivesse muitas pessoas de branco, assim, sem rosto na minha frente. Eu lembro que é como se eu saísse mesmo do meu corpo
E a sensação que eu tive, até te falei, né? Que parecia que eu tava num açougue, Isso. assim, né? Uhum. E eu vi meu primo, assim, chorando. E eu senti muito essa presença. E eu senti uma coisa, assim, dentro de mim que eu não queria morrer de jeito nenhum, sabe? Tipo Uhum. assim, então, se foram dois momentos, assim, que eu... Parece que... Lógico que eu tive, né? Mas, assim, eu tive muito auxílio Da da espiritualidade. espiritualidade naquele Uhum. momento, assim. Que era um momento muito desafiador, porque é uma sepsemia. Opa. É uma sepsia, É, depois que é, você vai entender, é. né? É uma sepsemia. E no CTI também, que eu fiquei muito desacordada no CTI. E no meu cantinho, né, era um lado direito todo branco, o lado esquerdo verde, como se fosse uma mata, assim, e duas espadas, assim, em cima, como se as pessoas estivessem me protegendo. E eu falava com as minhas amigas, né, minhas amigas chegavam e falavam, gente, conversei com o Arcanjo Miguel. Aí minha amiga falava, Ellen, e aí, amiga, você conversou com o Tá Arcanjo Miguel? delirando, né? Aí eu falava, gente, conversei, mas eu não lembro que Uhum. eu falei isso, assim, Uhum. mas eu lembro claramente, eu te falando aqui, eu revivo toda essa situação. Uhum. Como se eu tivesse, tipo assim, muitas pessoas me ajudando, Uhum. assim. E é isso mesmo. É muito É louco. isso mesmo, porque você falou lá no começo que sobre a questão de ser médium e tal. Todo mundo é médium, Sim. porque todo mundo é um espírito encarnado. Querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não, é um espírito encarnado, tá? Porque a nossa função é essa, de viver aqui para progredir e tal. Sim. Então, a mediunidade é essa ligação entre a Terra e o céu, o plano material e o plano espiritual. O espírito flutua. Nós somos corpo e espírito. Nós somos essa dualidade, essa dialética o tempo todo. Daí a nossa dificuldade. Nós sabermos, termos consciência que somos um espírito encarnado, marchando na tentativa de progredir, no esforço, mas ao mesmo tempo nós temos desejos, sonhos materiais. Então, esse conflito, Sim. vamos dizer, de interesses, não é? E quando nós estamos doentes, como no seu caso foi gravíssimo, a bondade divina é tanta que tira um pouco o espírito do corpo. Por isso você se viu, né, o espírito flutuando no plano espiritual, para enquanto a ciência da Terra, ajudada, auxiliada pelos os médicos do espaço, curam o corpo, o espírito está aqui, o corpo fluídico está aqui, no outro plano, recebendo as mais puras energias para quando ele voltar, haja perfeita integração. Por isso que você falou com as suas amigas e não se lembra, Não me lembro. porque era o espírito passando a mensagem para o corpo pelo cordão prateado. Uma vez, um grande amigo nosso, um homem de televisão, famosíssimo e tal, o irmão dele nos ligou que ele estava no hospital no Rio de Janeiro e estava em fase final de vida, etc. Aí nós fomos lá. Chegamos lá, aquele hospital cheio de gente e tal. E aí a mãe dele, do rapaz, falou com a minha mãe assim, Isabel, vai lá dar um passe no fulano, tadinho, ele tá mal, eu acho que ele não vai aguentar, mas quem sabe Deus faz esse milagre. A mãe foi e tal, foi lá para se despedir mesmo. Ela falou, vou me despedir do nosso amigo e tal. E a mãe chegou, falou, quando ele estava na UTI, assim, ela dando passe nele, ela o viu, o corpo dele aqui, ele em pé, do lado, dois espíritos explicando para ele como seria o processo de desencarne dele. Aí eles estavam mostrando, ó, vamos desligar o perispírito daqui, dali, vão desligando o fígado e tal, aí acusavam no Aham. instrumento. Quando a mãe saiu, o irmão dele chegou e falou assim, ei, dona Isabel, falou, olha, seu irmão já está ao lado, acompanhando o desencarne. Ele não vai durar muito tempo. Nós nos despedimos, pegamos o carro. Quando estava começando a subir a Serra de Petrópolis, naquele tempo, era Aham. rádio, eu liguei a Rádio Globo. E deu na Rádio Globo o desencarne do Augusto César Vanucci. Quer dizer, foi o tempo, uma hora Sei. depois daí. Então é assim que funciona. Por isso você percebeu. Entendi. É, eu pensei. Não, e é muito louco, assim, porque eu segurava na mão
Daniel, ele até teve aqui, que é enfermeiro, que eu segurava nele e Uhum. falava, eu não quero morrer, eu não quero Sim. morrer, não me deixa morrer. E assim, tanto que depois eu achava que ele nem existia. Depois que eu fui Você ver que já ele estava misturando é, não, eu achava que ele as não duas existia, informações. assim. Depois eu falei, gente, né, as pessoas falavam, não, não, não tem essa pessoa aqui. Eu Uhum. tem, gente, lógico que tem. E aí depois vi que realmente existia, mas foi assim uma sensação assim muito. Vou te falar, é muito doido, né? De muita segurança, né? Hoje, depois de todo o processo que eu passei, tipo assim, eu olho e vejo, nossa, como que eu sou grata, como que eu sou mais grata ainda a Uhum. Deus, né? Pela vida, todos os dias agradeço, mas é muito diferente, né? Tipo, que você vê, assim, uma situação e você fala, nossa, tipo, é isso. É isso. É É isso. isso. Não tem muito É. para onde, Eu fui onde lá e voltei. correr, assim, É. sabe? Não tem. E uma coisa que me ajuda muito é a gratidão. Tipo, hoje em dia, tipo, nossa, eu tava vendo até uma, um pedaço daquele Fernando Fernandes, que é do Big Brother, que ele Sim, sim, sofreu um que ele acidente. ficou É. paraplégico, né? E aí ele fala, né, que ele fala, cara, não consigo falar que isso foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, É, porque eu sou uma pessoa hoje tão melhor. é. E eu tenho uma vida tão Isso. maravilhosa. E assim, você vai vendo, né? Você fala, cara, é muito doido, né? As coisas, os desafios que você vai passando na vida. E uma coisa que eu aprendi também muito na doutrina espírita, né? Como você lida com isso, né? Uhum. O que que tem isso? E uma coisa também que eu achei muito legal uma vez que eu ouvi é sobre o propósito, né? Que as pessoas ficam em busca desse É. propósito. Mas um. Me corrija se eu estiver errada Não, que também. isso. É, mas que o nosso propósito é a gente se curar, né? Isso. A gente tá aqui nesse mundo pra gente se curar. A doutrina espírita ensina isso, né? Você vai para a Terra para progredir, quer dizer, corrigir as dificuldades que você tem no convívio com as pessoas. Sim, E as pessoas acham, de um modo geral, que são necessárias grandes tarefas para a pessoa se redescobrir. Você passou por isso, aquele ator, o Fernando Fernandes, passou também, mas nós passamos por grandes desafios diariamente que não damos importância. E ali está ali a oportunidade de você melhorar, de você descobrir o seu caminho na vida, no mundo, mas nós somos muito materialistas, nós sim, somos muito imediatistas, nós queremos levar vantagem. A pessoa chega numa religião, seja qual for, tá bom, é muito legal, mas o que eu ganho com isso? sim. Não é? Não é isso. Não é isso que você ganha. É o que você melhora com isso. E Uhum. você melhorando, você facilita a vida da sua esposa, do seu esposo, do seu filho. O seu filho facilita a vida da esposa, do amigo dele. E assim vai, nas que eles chamam de corrente do bem. Aham. E é isso mesmo. E é Sim, isso mesmo. Só que nós temos uma vida inteira para fazer. sim. E Por isso ninguém, que é. ninguém sabe da dor, do esforço e do trabalho que você faz. Sim, Porque ele é seu. O meu é meu. A minha dor é minha. Minha esposa não sabe porque não tem como eu explicar para ela. Como ela também não tem como explicar para mim a luta dela contra ela mesma, o temperamento, o gênero, as vontades. Eu sim, quero, mas não pode, porque não deve, não sim, é? Meu pai dizia muito, às vezes um amigo dele, Ramiro, por que você não tem carro? Ele falou, morro de vergonha. Aí eu penso, como assim, doutor Hamilton, morre de vergonha? Ele falou, meu filho, eu moro num país onde mais de 80% da população é pobre. Eu não tenho como andar de carro, eu tenho que ajudar os outros. Ninguém, para os outros aquilo era uma tolice, mas para ele era bandeira de vida. sim. Pronto, é assim. É, e na terapia eu sempre falo muito para os meus clientes, né? Por mais que a gente seja uma ferramenta e que eu possa fazer de tudo para poder te orientar, te guiar, nem gosto muito de falar da palavra ajudar, Uhum. mas de orientar e guiar e ter empatia, só você sabe a resposta, está dentro de você e ninguém pode dar essa resposta para Ninguém. você. Ninguém, porque ninguém viveu, ninguém sabe o que exatamente você passou. Eu falo isso muito. E também
também em constelação, Theta Healing, tudo isso, a gente traz muito essa questão, né? Tipo, que você se tratando, você se curando, você vai curar suas futuras gerações, né? Com E a sua certeza. ancestralidade. E é justamente por conta desse autoconhecimento, né? Sim, Que você busca e que você vai liberando isso. Tudo vai fluindo de uma forma, né? Muito mais leve. com certeza. Mas as pessoas não querem Pois ter essa é, responsabilidade. pois é. Por isso que as pessoas sofrem. Sim, A minha mãe dizia que era dor amiga, né? Quando você sofre uma dor aguda, porque a dor a gente sofre toda hora, todo dia, mas quando você sofre uma grande dor, para e pensa no que aquela dor pode te ajudar. Ela falou assim: a dor não é um castigo divino, golpe. Deus, por que Deus fez isso para mim? Né? aham, A dor é para te chamar a atenção para alguma coisa que você não está fazendo. sim, As- Como nós somos imediatistas, nós achamos que tudo tem uma consequência. Não, peraí. Tudo tem uma consequência, mas não é imediato. Nós estamos aqui resgatando falhas de um passado milenar. Milenar. sim. No livro Nosso Lar, tem uma passagem que André Luiz chega no plano espiritual e está lá aprendendo a viver aquela nova vida e tal. E disseram a ele que havia um departamento da memória, onde estavam registradas todas as reencarnações de todas as pessoas. Aí ele foi lá, chegou, tinha lá o responsável, e ele falou assim: eu posso ver o livro da minha vida? Ele falou: pode, está ali, pode pegar. Mas seguinte, você só pode ler até retornar só 300 anos. Ele falou: por que não tudo? Ele falou: porque mais de 300 anos você não vai aguentar saber o que você fez. Sim. Isso eu escuto muito nas palestras. Ai, Então, gente, então é melhor. o que nós estamos vivendo aqui é consequência de um passado, Sim, que nós não precisamos saber qual foi, que a sim, gente já sabe qual foi. É só olhar para dentro da gente e ver o que nós temos, o que nós desejamos sim, para aquelas pessoas que nos irritam, que nós já sabemos a nossa índole. Então sim. vamos corrigir isso, né? E a arte é um caminho incrível para isso, porque, como eu disse antes, ela te traz para dentro de você mesmo. Um dia, na época da pandemia, alguém foi conversar comigo, um repórter, e ele me perguntou depois da pandemia: e aí, Lia, como é que foi a pandemia no seu ateliê? Eu falei: foi do jeito que sempre foi. Eu, meu papel, minhas tintas e minha caneta. Só que não tinha para quem mostrar. Mas a gente trabalha o dia inteiro sozinho. Sim. E é preciso ter equilíbrio emocional para isso. Você ficar ali sozinho, olhando para um papel que você está pontilhando, desenhando, colorindo horas, dias, anos. Para quê? Para quê? Para realizar. Ai, gente, a gente ia ficar aqui 5 anos falando. Não, vou mostrar para vocês, gente, o presente que o Iri me deu. Peraí, deixa eu tirar aqui, porque senão eu vou quebrar o trem aqui. Olha a coisa mais linda, gente. Depois eu vou mostrar mais para vocês. Eu amei, estou Deixa eu falar apaixonada. Pode falar, sobre esse livro. Esse pode falar. livro foi publicado em 2015. Deixa eu abrir. É um trabalho maravilhoso, sem modéstia nenhuma, porque eu não sou modesto. Um dia meu filho falou: seu pai, você precisa desenhar Juiz de Fora e tal. Eu falei: mas derrubaram tudo, não existe mais Juiz de Fora, demoliram tudo. Ele falou: não, mas acha alguma coisa. E um dia eu entrei no prédio da Funalfa. Eu entrei no prédio da Funalfa, fui conversar com uma amiga minha lá, e eu entrei no prédio, quando eu olhei para o chão, eu vi um ladrilho hidráulico. Aí eu parei, pensei, falei: caramba, esse prédio aqui foi construído pela Pantaleone Arcuri. Esse ladrilho é da Pantaleone Arcuri. Eu vou desenhar alguns ladrilhos da Pantaleone Arcuri que ainda existem em Juiz de Fora. E eu saí fotografando alguns ladrilhos de alguns prédios públicos e residências particulares. E aí eu fui descobrindo uma vida incrível do Pantaleone e tal. Falei: vou fazer uma homenagem para o Pantaleone, embora nem sempre os ladrilhos tenham sido, já é a geração seguinte a dele. Sim. E eu consegui, com a família dele, o Roberto Arcuri, que é o bisneto, a fotografia do Pantaleone Arcuri, quando ainda na Itália.
Gente. Aí eu desmontei a foto, tem o carimbo do fotógrafo lá na Itália. Eu entrei na internet, achei o ateliê do cara e tal. E aí eu fui desenhando detalhes dos ladrilhos. E aí eu escrevi, como é um trabalho muito delicado e pouca gente faz. Nossa, é perfeito. Vou mostrar isso aqui. Ó, olha só, gente. Muito Aí eu perfeito. escrevi na página ao lado tal descritivo de como o desenho foi feito. Aham. Do centro para as bordas. Aí a minha amiga Lorena Matheus traduziu para o inglês, que era para ficar uma coisa bem antipática, Ai, bem que nojenta mesmo. legal. Porque nós Né? somos, não somos modestos. Não somos modestos. E aí eu entrei com um projeto na Lei Murilo Mendes, foi aprovado e nós publicamos. Ah, que E restam, me legal. parece que só 10 livros desse e tal. Aí, Estão onde guardados. compra ele? Não tem mais, está Não tem mais. esgotado. Ai, gente, que bom. Então esse é Esse para aqui é você. Por isso exclusivo. exatamente, exatamente. Gosto assim. E a gente foi para o outro lado, né? Mas iria para a Sim. gente fechar a oficina. Ainda tem vaga? Vai ter Tem, outra? isso vai. Eu dou aula terça e quinta, Aham. a partir de 2h30 até às 16h30. E a hora que a pessoa quiser, manda um e-mail, um zap para mim, vai lá no ateliê, senta, vamos uma, duas aulinhas para aprender a colorir, descobrir, ter coragem de se enfrentar, coragem de Sim. enfrentar o papel em branco e se descobrir para se equilibrar, né? A arte é equilíbrio, né? E como que você acha que a oficina, para a gente fechar, ela ajuda na saúde mental? Porque ela te traz para dentro de você. Perfeito. A hora que você está ali no quietinho, sendo desafiado, sozinho, você com você mesmo, você um papel em branco, 3, 4 cores de tinta, um pouquinho de água. Como eu vou pôr esse azul aqui? Eu tenho firmeza na mão? Não. Então faça sem firmeza. Tenha coragem de arriscar e registrar esse risco que você está correndo. É desafiar. Né? Perfeito. É É a desafiar. coragem, né? É Que você coragem. falou. A vida exige coragem. É. Nós temos que ser corajosos. Toda manhã eu peço nas minhas preces que me dê saúde para trabalhar e ser útil. E coragem para enfrentar as rudezas do mundo. Ai, gente, hoje eu tenho uma coisa mais ainda para agradecer, né? Que eu falei que eu tenho toda essa minha questão de gratidão, e a minha gratidão é de ter você aqui comigo, Oh, para a me poder gratidão te é minha, ouvir mais sempre. uma vez, assim. Eu falei para todo mundo lá do Home Decor, quando tinha os vídeos, me desculpem os outros, gente. Mas eu falei, gente, assiste dele, que é muito maravilhoso, porque a gente vai aprendendo, né? Eu acho que o podcast ele é muito para trazer essas vivências, Sim. porque informação a gente tem aí na internet ao monte, né? Mas essa vivência, essa troca, assim, com você, muito, muito obrigada mesmo. A gente, né, ainda tem alguns projetos aí pela frente. Fiquei sabendo, fiquei muito feliz de saber também que a oficina começou no Home Decor. Então, Começou no Home obrigada. Gente, obrigada. Finalizando aqui a minha segunda temporada do É Sobre Saúde Mental e Tá Tudo Bem. Foi um ano, como eu falei, com muitos desafios 2024. Então, a gente teve essa demora para poder fechar o podcast, mas com muito amor, com muita gratidão e com muitos novos projetos aí que eu vou sonhando, aí eu vou trazendo para vocês. E a gente se vê na próxima temporada. Obrigada.